Indec, você basicamente é uma grande referência nos estudos de fundamentos das empresas. Tá? Isso é que eu gosto muito no Gamecast. No Gamecast eles conseguiram unir um cara que sabe bastante sobre fundamentos, no caso você, e um cara que sabe muito sobre gráfico, que é o Moraes. E é por isso que eu acho tão interessante todos os Gamecasts que existem, a gente tem essas duas visões e sempre com os convidados que vocês conseguem trazer, que são gente que sempre agrega muito em termos de conhecimento. Mas eu queria perguntar para os dois, para o Indec e para o Moraes, é possível associar as duas coisas? É possível usar um pouco de fundamento e um pouco de gráfico? Ou vocês consideram coisas absolutamente, digamos assim, em lados opostos de um ringue? Eu vou responder antes que o André, porque para mim é um pouco mais fácil, né? Eu sempre gostei da escola de fundamentos, mas sempre também admirei a análise técnica. Então, por exemplo, quando eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, fui estudar fora, 2009, 2010 aproximadamente, eu já estudava muitos fundamentos, eu sempre gostei, só que eu ficava ali meio no dia a dia, eu lia muitos livros, inclusive te mostrei o seu primeiro livro que você escreveu, que eu cheguei a comprar também ali no final de 2009, e cara, eu vou te falar a história, mas eu comecei a admirar cada vez mais a análise técnica e eu falo para o André, inclusive, que eu tenho um setup que eu acho que é infalível, caçador de fundos, que eu chamo. Começou. Mas que, cara, eu operava muito em empresas, assim, por exemplo, eu gostava muito de operar na época, curtíssimo prazo, em EZTEC, porque a EZTEC era uma empresa que, na época, tinha bons fundamentos. Eu operava muito as empresas do Ike Batista, OGX, LLX, MMX, que não tinham um fundamento nenhum, que tinha uma volatilidade dos infernos naquela época, entendeu? Sim. Então, assim, você entendendo os fundamentos por trás das companhias, eu acho que te dá segurança e um entendimento muito maior para você operar uma empresa com segurança mais na ponta comprada ou para operar muito mais na volatilidade. Enfim, então eu sempre usei isso da época que eu podia operar, na época que eu operava bastante, muito mais como não é um argumento, mas algo que eu comecei a trazer para mim que era bastante benéfico em termos de resultados, né? Então, assim, olhar de novo, e tanto é que quando, sei lá, eu vou dar alguma aula, eu sempre trago alguns slides como esse, né? Quem são as empresas que têm beta elevada? Quem são as empresas que são mais bem fundamentadas? De que forma que você pode olhar isso no curto prazo? Enfim, olhando com indicadores econômicos que facilitavam, enfim, é um pouco do entendimento aqui que vai entrando no dia a dia e a experiência de mercado, obviamente, para você tornar a ter bons resultados. Então, de novo, eu sempre tive minha carteira, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de operar a curtíssimo prazo e eu operava a curtíssimo prazo baseado nos fundamentos das companhias, independentemente se eles eram bons ou eram ruins. Antes que o Moraes responda a pergunta que eu fiz, eu queria complementar a pergunta, Indec, para ver se tu consegue dar uma resposta um pouquinho mais profunda. Digamos que eu e o Igor e o Kaplan decidíssemos que agora a gente quer aprender um pouquinho sobre fundamentos. Por onde é que tu começaria a estudar hoje, para os amigos que estão nos acompanhando em casa? Como é que você começaria a estudar fundamentos? Por onde? Qual seria o livro? Qual seria o treinamento? O que você estaria fazendo? Porque o Kaplan está precisando aprender fundamentos, porque afinal de contas, Kaplan, tu tem transmitido pouco e tu tem que transmitir mais e tu pode transmitir sobre fundamentos. No Scalper eu preciso dessa merda aí. Claro. É verdade. Vamos lá, eles estão falando que eu vou fazer um Big Brother, inclusive, que vão ter câmeras 24 horas. 24 horas, é uma boa. O pessoal está querendo. Vamos lá, Indec. Você sabe que eu li, e até a gente discutiu isso no último Gamecast, foi um papo muito interessante, né? Eu li lá vários livros nos Estados Unidos quando eu fui estudar lá, e quando eu comecei a analisar um pouco das empresas no Brasil, eu vi que tinha muitas coisas diferentes. E muitas, a dinâmica do mercado, inclusive a dinâmica das empresas. Enfim, então eu não recomendo. É claro que você, para iniciar, é óbvio que você vai ler alguns dos livros que estão aqui atrás. Por exemplo, você vai ler O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, você vai ler da Mondaran, você vai ler tantos outros livros aí que eu gosto muito. Mas eu acho que é muito mais você pegar no dia a dia hoje, dentro dos resultados trimestrais das empresas, e começar a entender um pouco mais as características de cada uma delas, as características de cada setor. Eu acho que a ideia dos fundamentos por trás vai muito mais em função disso, né? Eu acho que é uma leitura diária, um conhecimento, um aprendizado diário, porque você nunca vai deixar de aprender, mas eu queria tirar
um pouco aquele peso das pessoas que acham que se você ler 400 livros, especialmente os americanos, né, porque aqui você não tem muito livro de fundamento aqui no Brasil, você tem um ou outro que são interessantes, por exemplo, do Décio Bazin, acho que nem está aqui, né, mas um livro extremamente antigo que vocês devem falar bastante também, que é aquele livro que fala de dividendos, apesar de ser da década de 80 ou de 90, se não me engano, mas Faça Fortuna com Ações Etc., né, o livro. Mas hoje em dia, inclusive, você tem aí as casas de análise independente também, trazendo um pouco dos fundamentos das companhias. Enfim, o que eu quero dizer para as pessoas é muito isso. Cara, é leitura de jornal, é leitura desses relatórios de análise, é leitura dos resultados trimestrais das companhias, tem vários fóruns hoje que são interessantes nas redes sociais também que proporcionam isso. Então, assim, conteúdo não falta, é aquilo que o André sempre fala, né? Quando a gente começou, a gente mal tinha informação. Hoje a gente tem informação demais e a gente precisa saber filtrar essas informações. Mas uma coisa que eu também sempre gosto de falar é o seguinte: as pessoas, em geral, elas acabam tendo um guru e elas seguem aquele guru eternamente, né? O que eu acho absolutamente péssimo isso. Eu acho que você tem que ter muito mais do que uma referência. Você tem que ter pelo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 referências, obviamente, para você poder formar a sua massa crítica, né, daquilo que está certo e daquilo que está errado. Quantos teve na tua vida? Cara, pouquíssimos, tá? Mas é porque eu trabalhei com pessoas extremamente qualificadas no início da minha carreira, que me ensinaram muito, e eu passava a acompanhar aquele fórum da DVFN, por mais pejorativo que fosse, alguns ali, tinham alguns muito ruins, mas tinham alguns muito bons também. E tinham alguns que falavam de análise fundamentalista, e eram discussões extremamente proveitosas. Então eu acompanhava, e foi numa época que eu era estagiária na BMF, antes da abertura de capital da BMF, eu acompanhava todos os dias aqueles fóruns lá, e era uma troca super positiva, enfim. Então eu não costumo dizer que eu tive 1 ou 2 mestres, eu nunca tive grandes referências do ponto de vista de fundamento para poder seguir e falar, puta, eu vou comprar isso aqui porque esse cara tá falando, entendeu? Eu tinha uns 2 caras lá no fórum que eu achava mais interessante, bem assertivos, mas eu nunca gostei de seguir 1 ou 2 pessoas. Eu gostei sempre de entender, formar minha massa crítica para eu poder investir. Moraes, sua vez. Você acha que é possível? Eu vou ser bem rápido. Eu acho que a análise fundamentalista te diz qual setor ou qual ativo. E a análise técnica te diz quando. Né? Quando você une essas duas coisas, isso pode se tornar uma coisa muito poderosa. Né? Então, eu gosto dessa união. E sempre que posso, escuto quem me mostra, né, exatamente qual setor, quando, ou qual setor e qual ação. E aí eu fico com quando, né? Quando que o gráfico vai dar sinal, né? Então, a gente falou do Gamecast, a gente está falando do Gamecast, enfim, é o podcast que a gente faz, mas, por exemplo, a gente tem o Stock Pickers, que o Salomão toca, né? E que o Renato também, e que fala de setores, de quais ações, e vão lá gestores que defendem uma ou outra tese. E quando você acredita numa tese, você começa a olhar um pouco mais o gráfico, e aí você acaba filtrando melhor qual setor ou qual ação, para que você, quando enxerga o time, né, consiga entrar com mais precisão. Eu acho essa junção de análise técnica com análise fundamentalista muito poderosa. Tá. Deixa eu fazer um comentário até sobre isso, Stormer. Até o nosso público é um público muito mais trader, né? E eu sou assim também. Então, eu não entendo de análise fundamentalista, mas eu já dei minhas brincadas ali de tentar entender um pouquinho. E o que eu acho que acontece, e era um pouco assim comigo no começo, é ter uma ideia de que uma análise fundamentalista vai ter uma fórmula lá, mais ou menos, para te dar um preço justo para alguma coisa. E daí quando tu começa a estudar um pouco mais, e tu começa a ver as várias opiniões de caras que em tese são gabaritados, tu percebe que a diversidade de visões e contradições dentro de uma análise fundamentalista é tão grande quanto, ou até maior, do que de um cara que é grafista. E daí tu tem situações de empresas que em tese estão caríssimas, né? Acho que tem muito a ver também com esse momento que a gente está de juro quase zero no mundo, né? Empresas que, em tese não dão resultado e não param de subir, principalmente lá nos Estados Unidos, né? E empresas que em tese dão resultados estão lá embaixo, assim. Daí tem os caras que continuam falando sobre essas empresas porque ela tem um baita de um futuro enquanto estão torrando dinheiro, e as outras estão esquecidas. Então, assim, é muito confuso a análise fundamentalista, cara. É muito confuso. Deixa eu colocar um ponto. Sim. Não,
colocar um ponto no que o Biz está falando, não é que ela é confusa, ela é muito mais subjetiva, né? A análise técnica, ela é objetiva. O que muda, eu acho, de discussão de vocês é muito mais uma questão de tempos gráficos e a forma de cada um olhar. Mas a análise fundamentalista ela é extremamente subjetiva, né? Porque é o que você falou, para alguns o papel pode estar caro, para outros o papel pode estar barato, para outros o papel não pode valer nada. Enfim, vamos discutir, se a gente for discutir aqui Magazine Luiza e VEG, se for pegar 4, 5 fundamentalistas aí, os caras vão se matar, entendeu? E a gente vê, inclusive, de gestores de fundos discutindo sobre isso. Então, alguns fazem uma perspectiva de crescimento, outros já acreditam que está muito caro, que nem aquela perspectiva de crescimento vai estar adequada, enfim, então é isso muito do que eu vejo, tá? Eu acho que o ponto que o Indec mencionou é uma verdade. Assim. Primeiro, as pessoas não conhecem tanto a análise fundamentalista quanto conhecem a análise técnica. E mesmo quem não conhece a análise fundamentalista cria preconceitos em relação a ela, assim como quem não conhece a análise técnica também cria alguns. Por exemplo, alguns chegam para o Igor e falam: Igor, onde é que vai acabar o índice futuro hoje? Como se ele fosse um mago que prevê as coisas. Quem utiliza a análise técnica não tenta prever nada. Quem utiliza a análise técnica responde o que o mercado está fazendo. A gente vai dançando junto com o mercado. Mas as pessoas acham que quem lê o gráfico consegue adivinhar para onde o mercado vai. Não é isso. Assim como as pessoas utilizam muitas vezes valuation de uma maneira errada e não entendem que a análise fundamentalista tem outras formas de abordagem.